Olá pessoal, vamos aqui então agora para a nossa terceira e última parte da nossa aula de 3 partes sobre os sistemas operacionais mais usados do mundo. Na nossa primeira parte nós falamos ali sobre o Windows, na nossa segunda parte nós falamos sobre os sistemas Unix e Linux e agora na nossa terceira parte vamos falar sobre o Mac OS. O Mac OS é um sistema operacional desenvolvido pela Apple e que equipa os MacBooks, os iMacs atualmente. Então, vamos aí descobrir um pouquinho mais aí sobre como surgiu esse sistema operacional. Sobre as origens do macOS, é muito importante salientar que o macOS, a história do desenvolvimento do macOS, ela está muito ligada com a história da própria Apple, com a história dos próprios computadores da Apple. Tudo começa ali no finalzinho de 1978, quando a Apple decide começar a projetar uma linha de computadores que fosse de fácil acesso, de fácil uso, muito intuitivo de usar, muito fácil de usar, destinado principalmente para usuários domésticos. E lembra das nossas outras aulas que a gente comentou que usuários domésticos são usuários residenciais, ou seja, não são usuários de empresas, de tecnologia, de universidades. São simplesmente os computadores que você tem em casa. E também é importante lembrar que no final dos anos 70 e começo dos anos 80 era muito raro os computadores nas casas. E para vocês verem como as histórias nesse início da era da computação começam a se cruzar e se trombar, no finalzinho de 1979, diversos engenheiros da Apple fizeram a visita numa outra planta, numa outra empresa chamada Xerox. Na Xerox, esses engenheiros da Apple, esses programadores da Apple, eles viram ali que a Xerox estava desenvolvendo um outro tipo de tecnologia, chamada interface gráfica de usuário. Sim, interface gráfica que também a Microsoft havia visto também naquela época. E ao visitar essa planta da Xerox, muito do que eles viram lá serviu muito de inspiração para que a Apple já tomasse um norte sobre como desenvolver aquele sistema operacional dela. E a partir daí, então, eles já tinham um certo norte, uma certa direção com os objetivos do projeto Macintosh, que seria um sistema baseado com mouse, que seria um sistema baseado em gestos também e que teria que obrigatoriamente ter uma interface gráfica de usuário. Recapitulando, que a interface gráfica de usuário é simplesmente nos monitores ali que você tem as janelas, você tem os ícones, você tem os menus, você tem os botões. Lembrando que os sistemas operacionais naquela época eram quase que todos baseados em texto, né? Você tinha que digitar ali todos os comandos que você queria, tudo numa tela preta. Então, dado o início aí do projeto do Macintosh, em 1981, o próprio fundador da Apple, Steve Jobs, assumiu o projeto de desenvolvimento do Macintosh. Lembrando novamente que o desenvolvimento do primeiro Macintosh não foi somente o computador, os componentes, a tela, a placa, processador, memória. Foi também do sistema operacional que eles iriam usar. A Apple desenvolveria o próprio sistema operacional para o próprio computador. E foi aí que em 1984 foi lançado o primeiro Macintosh, a contar com o primeiro sistema operacional da Apple chamado System 1. Inclusive é até interessante mencionar que o lançamento do primeiro Macintosh, que aconteceu em 1984, o próprio Steve Jobs fez também ali uma analogia com o livro de George Orwell, 1984. E o System 1 foi o primeiro sistema operacional a contar com uma interface gráfica totalmente em contraste ali com o MS-DOS da Microsoft e o Unix, que eram basicamente sistemas operacionais todos baseados em linha de comando, eram sistemas praticamente em texto. E além de popularizar a própria interface gráfica, a Apple ela também criou um aplicativo chamado Finder. O Finder era um aplicativo do sistema operacional que permitia que usuários pudessem navegar entre as pastas, navegar entre os arquivos, iniciar programas e aplicativos sem você precisar ficar digitando tudo manualmente. A Apple também popularizaria o termo desktop, ou seja, área de trabalho. Aquela tela inicial do computador, pela primeira vez, seria chamada de área de trabalho. Uma analogia basicamente ali com a superfície de uma mesa, onde você coloca todos os papéis e documentos e coisas que você está trabalhando. Da mesma forma, a área de trabalho do computador seria aquela área onde você colocaria todas as janelas e todos os documentos que você está trabalhando.
E uma das características marcantes ali do System 1, que na época não se chamava macOS ainda, é a barra de menus lá no topo. Aquela barra de menus lá no topo, ela seria uma barra fixa. No Windows, você tem as barras de menu, arquivo, editar, opções, ajuda, ferramentas, dentro da própria janela do software. No Mac não, você não tem aquela barra de menu, arquivo, editar, opções, preferências e tudo mais no aplicativo. Você tem fixo ali no topo do sistema. Trocar as janelas de um aplicativo para o outro significa que aqueles itens ali em cima que trocariam. E essa é uma característica marcante do macOS que permanece até hoje. E aí as histórias da Apple acabam ficando um pouco mais problemáticas, por assim dizer. O presidente da Apple daquela época não era Steve Jobs. Era um outro cara chamado John Sculley. John Sculley foi contratado pelo corpo de diretoria da Apple para poder assumir o papel de presidente, para poder cuidar de todas as situações administrativas, financeiras, burocráticas e comerciais da empresa. Enquanto isso, Steve Jobs, que era o fundador da empresa, ficaria mais focado na parte de desenvolvimento de produtos, criação de novas tecnologias e desenvolvimento de novas ideias ali para serem destinadas ali a seus consumidores e tudo mais. Então, basicamente, Steve Jobs, apesar de ser o fundador da empresa, acabou contratando alguém para o cargo administrativo máximo ali da empresa para justamente poder cuidar dessas situações um pouco mais burocráticas de empresa. E o primeiro Mac simplesmente foi um sucesso. A apresentação de Steve Jobs foi estrondosa, o primeiro Mac foi um sucesso e rapidamente o Mac acabou se tornando um grande ícone ali da computação. Porém, dentro da Apple haviam algumas discordâncias a respeito do futuro e dos novos produtos a serem desenvolvidos pela empresa. John Sculley, ele optava ali pelo que era chamado de arquitetura aberta. A arquitetura aberta são mais ou menos os computadores, os PCs que nós conhecemos hoje em dia, com peças intercambiáveis que eu poderia trocar, poderia pegar componentes de outras marcas, eu poderia instalar aquele sistema operacional no computador ou em outro. Basicamente, a ideia de John Sculley era bater de frente com o maior vendedor de computadores daquela época, a IBM. A IBM estava usando os sistemas operacionais da Microsoft para poder vender seus computadores. E a linha de computadores da IBM era gigantesca. A IBM tinha servidores, computadores para empresas, computadores para residências, tinha notebooks, tinha todo tipo de computador possível. E a ideia de John Sculley era bater de frente com a IBM. Já Steve Jobs, ele já tinha uma ideia um pouco ao contrário de John Sculley. Ele optava por uma arquitetura fechada. Ou seja, o macOS funcionaria somente em computadores próprios, os computadores da Apple seriam simplesmente desenvolvidos pela própria Apple e todos os componentes seriam ali somente da Apple. A ideia de Steve Jobs com esse plano era atingir mais um nicho, era atingir um público muito específico e não sair simplesmente com uma guerra aberta contra uma gigantesca IBM. E aí não deu outra, né? A guerra da Apple contra a IBM começou a ir muito mal, muito mal. A Apple começou a simplesmente perder nas vendas simplesmente porque a IBM era uma empresa muito grande, com uma linha de computadores muito grande e com preços extremamente competitivos. Com a queda das vendas e os problemas das vendas dos Macintosh, John Sculley acabou culpando, entre aspas, Steve Jobs pelo péssimo desempenho dos Macintoshes. Então John Sculley simplesmente decidiu do tipo, não, vamos tirar Steve Jobs do projeto do Macintosh. Obviamente, Steve Jobs, sendo o fundador da própria empresa que ele trabalhava, não gostou muito dessa ideia. Então, ele começou a bolar um plano, um tipo de estratégia ali, para poder demitir John Sculley da presidência da empresa e ele mesmo poder assumir o comando da empresa. Naturalmente, as coisas não deram muito certo. As coisas complicaram bastante para Steve Jobs, então, eis que ele, o próprio Steve Jobs, fundador da empresa, foi lá e pediu demissão da própria empresa que fundou. Junto com eles, alguns outros diretores não gostaram dessa decisão e acabaram saindo da Apple junto com Steve Jobs. Então, Steve Jobs, junto com esses outros 5 ex-diretores da Apple, acabariam fundando uma outra empresa chamada Next. Guarde bastante esse nome, que ele vai aparecer mais adiante de novo. E dali para frente, as coisas só piorariam para a Apple. A Apple ela já começava a ver movimentos ali de uma outra empresa chamada Microsoft. A Microsoft estava começando ali a desenvolver um outro sistema operacional, também gráfico, chamado
Windows. A Apple não gostou nada disso, porque a Apple havia sido pioneira no desenvolvimento de um sistema operacional com interface gráfica, na época em que a Microsoft tinha um sistema operacional todo baseado em texto, e de repente a Apple via que a Microsoft, uma das maiores empresas de software de computador da época, estava desenvolvendo também um sistema operacional com interface gráfica. Como a Apple havia desenvolvido aquele tipo de sistema primeiro, a Apple simplesmente ameaçou um processo em cima da Microsoft, falando: "Você está roubando a nossa interface gráfica." A Microsoft, ela era muito poderosa naquela época. A Microsoft, apesar de não ter desenvolvido ainda o Windows, a Microsoft fabricava diversos programas de computador focados em escritórios, como banco de dados, como planilhas eletrônicas, como processadores de texto. Basicamente, independente de você usar IBM ou Apple, ali você estava trabalhando com os aplicativos da Microsoft. A Microsoft usou isso a seu favor. Chantageou a Apple dizendo que se a Apple processasse a Microsoft pelo desenvolvimento da interface gráfica, a Microsoft iria retaliar e pararia de desenvolver aplicativos para Mac. E a Apple cedeu a essa chantagem. A Microsoft continuou desenvolvendo seu sistema operacional de interface gráfica, chamada Windows, a troco de continuar desenvolvendo seus aplicativos para escritório, muito populares naquela época, para os computadores da Apple. Isso daí foi um movimento em que a Apple poderia se arrepender muito. Por quê? Isso fez com que os computadores IBMs, muito mais baratos, muito mais competitivos e com uma variedade muito maior de produtos na tua linha de produtos ali, fez com que o Windows ganhasse uma popularidade gigantesca. Com o Windows, eu poderia ter um sistema com interface gráfica, com mouse, com ícones, com janelas, pagando muito mais barato do que os computadores da Apple. Então, na sequência do System 1, que foi lançado em 1984, demos aí sequências ao System 2, o System 3 e o System 4. Essas outras três versões, elas apresentam poucas melhorias visuais ali. No máximo ali algumas melhorias de recursos, melhorias de velocidade, melhorias em suporte, um melhor suporte aos novos computadores que a Apple estava lançando, porém ainda era um sistema monocromático, ainda era um sistema que tinha ali seus problemas, mas que com o tempo, com essas pequenas atualizações, esses problemas aí foram corrigidos. Então, por mais que tenham sido lançamentos um pouco atropelados, as coisas até que fluíram ali de uma maneira até que agradável, por assim dizer. E aí, entre o System 1 e o System 2, lembra do Finder? Entre o System 1 e o System 2, a versão do Finder pulou praticamente de 1.0 para 4.0. Tamanha a melhoria do Finder entre a versão do System 1 e o System 2. Até chegar ali no System 4, que foi o primeiro sistema operacional da Apple a contar com multitarefas. Ou seja, pela primeira vez, você podia abrir vários aplicativos e várias janelas ao mesmo tempo. Nesse meio tempo aí, por algum motivo obscuro, a Apple acabou pulando a versão do System 5, né? Permanecendo o System 5 apenas como uma versão de desenvolvimento interna ali, uma versão de teste que foi lançada, uma versão muito restrita ali para muitos poucos computadores. Então, em 1988, a Apple lança o System 6. Que novamente o System 6 é uma versão que praticamente parece mais uma atualização, né, dos outros sistemas anteriores, né? Continua ali basicamente com a mesma interface gráfica, vindo apenas ali com o suporte ali de novos hardwares, de novos computadores ali que a Apple foi lançando, de processadores mais rápidos, com mais memória e tal. Então o sistema foi adaptado para poder tirar mais proveito desses novos computadores que estavam sendo lançados. O objetivo do System 6 era montar um sistema que já fosse estável o suficiente para poder ter uma vida um pouco mais longa. Porque nesse meio tempo a Apple estava começando a trabalhar ali no redesign do seu próprio sistema operacional. Novamente, para tentar correr atrás da guerra já sendo perdida, entre aspas, com a IBM. E, consequentemente, a grande, gigantesca popularização do Windows, que já estava praticamente tomando rumo para a versão 3.0 e estava sendo um estrondoso sucesso naquela época. Então, em 1991 foi lançado o Mac OS 7. Ele já não se chamava mais System 7, ele chamava Mac OS. O Mac OS 7 apresentava uma interface totalmente renovada, dessa vez colorida. Finalmente,
o Windows já tinha interface colorida desde a versão 1.0, lançada em 1985. O macOS 7 dava também suporte à memória virtual. Lembra da nossa primeira aula que a gente falou sobre memória virtual? Quando a memória do computador está cheia, ela pode usar espaços livres do HD como se fosse uma memória. Um pouco mais lenta, mas pelo menos eu não estouro a minha quantidade de memória. O macOS 7 foi também a primeira versão do sistema operacional a ser de 32 bits, e em resposta ao grande crescimento da Microsoft e da IBM naquela época, a Apple foi lançando ali diversas linhas de computadores e de servidores e de notebooks, e de computadores para escritório, de computadores para residências, expandindo tua linha de produtos. Basicamente, a Apple tinha produto para todo o gosto possível. E foi aí justamente nessa época que a Apple lançou os seus primeiros notebooks, chamados de PowerBooks. E nessa época os computadores se proliferaram mais ainda, porque na época do macOS 7, queriam migrar dos processadores 68000 para processadores PowerPC. Isso fez com que a Apple lançasse mais ainda novos computadores, dessa vez com processadores PowerPC. E aí, novamente, um pouco das histórias ali dos computadores acabam meio que se cruzando. Em 1995 foi lançado pela Microsoft o Windows 95. Foi um lançamento gigantesco, um dos lançamentos mais aguardados ali daquela época. E foi um sistema operacional de enorme sucesso, com direito à festa de lançamento e tudo mais. Com direito a gente fazendo fila do lado de fora das lojas para poder comprar uma caixa do Windows 95. Naturalmente, a Apple ela só ficou observando essas coisas acontecendo. E ela realmente já teve ciência de que os computadores que ela fabricava e os sistemas que elas fabricavam já não eram mais suficientes para aquela época. O Windows 95 ele já vinha com uma interface totalmente colorida, com uma interface muito fácil de usar, com menus, botões, com uma aparência muito mais moderna, enquanto a Apple estava praticamente ali com seu sistema monocromático. Foi quando a Apple percebeu que teria que modernizar muito mais o teu próprio sistema. E ao invés de desenvolver um sistema do zero, a Apple simplesmente compraria uma outra empresa que já desenvolvesse um sistema operacional e usaria essa empresa comprada para poder desenvolver o teu próprio sistema operacional. Ou seja, a Apple não precisaria começar do zero. A Apple poderia simplesmente pegar ali o bonde andando, colocar a marca dela ali, pá, isso aqui é um macOS, e jogar aí esse sistema aí pro seu público. Então, no final de 1996, a Apple, sondando o terreno ali, ela leva em consideração comprar uma outra empresa chamada BeOS. O BeOS, ele era um sistema muito mais moderno, muito mais sofisticado, com um forte foco ali em multimídia, em desempenho, em tarefas avançadas. Era um sistema que deixava o macOS no chinelo. Porém, a compra do BeOS acabou não dando muito certo, então a Apple decidiu fechar negócio comprando uma outra empresa chamada Next. Sim, a Apple comprou a empresa que Steve Jobs fundou naquela época que ele saiu da Apple. Porque a intenção da Apple era usar o sistema operacional da Next, chamado de Next Step, e a Apple usaria o Next Step para servir de base para o desenvolvimento dos seus futuros macOS. A compra foi finalizada em 1997 e Steve Jobs, que trabalhava na Next, voltou para a Apple, mas dessa vez atuando como consultor. Mas não demoraria muito até o próprio corpo de diretoria da Apple se movimentar ali e colocar Steve Jobs como presidente interino da Apple, demitindo ali o antigo presidente da Apple. Ao voltar para a Apple, a missão de Steve Jobs era muito clara: tirar a Apple do vermelho. As coisas estavam indo muito mal, as vendas estavam horríveis, o sistema estava velho e ultrapassado, não apresentando mais novidade nenhuma. Então a missão de Steve Jobs era muito clara: renovar a empresa, dar uma nova imagem para a empresa, lançar novos produtos. E não lançar novos produtos acrescentando. Steve Jobs simplesmente mataria toda a linha de produtos de dezenas de modelos de computadores, notebooks e servidores e toda aquela linha gigantesca de produto e simplificaria a linha de produto. Então, naquele mesmo ano, em 1997, foi lançado o macOS 8. O macOS 8 é o primeiro sistema operacional lançado para essa linha de produtos totalmente enxugada. O macOS 8 cortou todo o suporte para sistemas operacionais de terceiros. O macOS 8 funcionava somente em computadores Apple.
E aquela linha de dezenas de modelos de computadores de todo tipo foi simplificada. Steve Jobs colocou apenas 3 produtos disponíveis: o iMac, computadores desktops para residências e empresas, o PowerBook, que era o notebook, né, da Apple, e o Power Macintosh, que era um desktop muito mais poderoso para uso em processamentos intensos e servidores. O macOS 8 ele também apresenta uma interface gráfica totalmente renovada. Sai aí de cena aquele sistema totalmente preto e branco e monocromático, e a Apple passa a investir num sistema operacional com uma aparência muito melhor, usando ali aqueles tons de cinza, usando barras de rolagem ali coloridas, usando ícones mais coloridos. E a Apple chamou essa interface gráfica de Platinum. O macOS 8 apresentaria também suporte a dispositivos USB, que estavam começando a se popularizar ali naquela época, e além, é claro, das grandes melhorias de desempenho e também a migração definitiva para todos os computadores Mac para processadores PowerPC. Ou seja, os processadores antigos 68000 estavam oficialmente mortos. Então, em 1999, foi lançado o macOS 9. O macOS 9 ele não apresenta ali grandes melhorias no sistema, porque naquela época a Apple ela já estava planejando o desenvolvimento de um novo sistema operacional baseado na empresa que ela tinha acabado de comprar, a Next. Então o macOS 9 ele trouxe ali grandes melhorias de estabilidade, grandes melhorias de desempenho, alguns ajustes gráficos, alguns recursos a mais ali e tal que trariam ali uma sobrevida ali ao macOS daquela época. Então o macOS 9 ele apresenta, por exemplo, suporte a vários usuários, coisa que o Windows já tinha naquela época há muito tempo. E o macOS 9 ele apresentaria também o chamado iTools. O iTools eram vários serviços ali voltados para a internet, que a internet estava crescendo muito naquela época. Então a Apple decidiu criar diversos serviços que tivessem como base a internet. Essa suíte de serviços online da Apple se chamaria futuramente, na época do lançamento do iPhone, trocariam para o nome de Mobile Me. E que depois o Mobile Me seria transformado no iCloud, que a gente conhece hoje. E ali era muito claro que o macOS havia chegado ali no teu limite em toda a tua capacidade possível, com a tua multitarefa limitada, um suporte precário a múltiplos usuários, com uma interface gráfica que, apesar de ser novidade há mais de 10 anos atrás, 10 anos atrás naquela época, tá, gente? Já não tinha mais cabimento. O Windows estava lançando sistemas operacionais com interfaces gráficas muito melhores do que a própria Apple. Então, simplesmente não dava mais. A Apple tinha que começar a desenvolver um novo sistema operacional urgentemente. Então, ao contrário de todas as versões do macOS anteriores ali, esse novo macOS ele seria um sistema completamente novo, baseado no Next Step, né, a empresa que a Apple havia comprado para justamente ter ali um sistema por onde começar. E um fato interessante é que o Next Step ele é um sistema baseado em Unix, ou seja, novamente aí as histórias da computação se cruzando. Então, o futuro sistema operacional da Apple seria um sistema baseado em Unix. A Apple pegou todo esse código do Next Step, modificou ali para incorporar ali todas as características do macOS que existiam naquela época e rebatizou esse sistema operacional de Darwin. Após alguns anos e anos de desenvolvimento, a Apple finalmente lança em 2001 o macOS 10, apelidado de Cheetah. O macOS 10 ele apresenta uma interface gráfica totalmente renovada, interface chamada de Aqua. A interface Aqua do macOS 10 ele representa não só um salto do próprio macOS 9 para o 10, mas representa um salto também em cima de todos os concorrentes que não apresentavam até então uma interface gráfica tão bem elaborada como o macOS 10. Todas as janelas, aplicativos, maneiras de funcionar, painel de controle, suporte a hardware, memória, processador, gerenciamento de disco, tudo era completamente novo, justamente porque o macOS 10 ele não é baseado no macOS 9. O macOS 10 foi totalmente refeito do zero, não tinha nada a ver com o sistema operacional anterior.
Só que, lógico, um lançamento dessa magnitude traz aí algumas críticas. Uma delas era que não tinha muito aplicativo para macOS 10 naquela época. Por ser um sistema totalmente novo, os aplicativos antigos não funcionavam no sistema novo. Então haviam poucos aplicativos, havia pouco suporte a hardware, né? Quem tinha impressoras, câmeras e dispositivos de hardware ali naquela época, de repente via que os teus equipamentos ali não funcionavam muito bem no macOS 10 porque justamente é um sistema muito novo. E também era um sistema ainda muito lento, porque ainda não haviam sido feitas muitas otimizações ali em cima da velocidade, do desempenho do sistema. A Apple queria simplesmente lançar. Então, apesar dessas críticas da falta de aplicativos, da lentidão e tudo mais, muita gente, quase todo mundo, viu ali aquele movimento da Apple com o macOS 10 como um movimento muito acertado. A Apple havia lançado um sistema totalmente moderno e sofisticado e eles viam que era simplesmente uma questão de tempo até que os aplicativos e as otimizações começassem a aparecer ali no sistema. Com o macOS 10 sendo lançado no começo de 2001, não demorou muito até a Apple lançar o macOS 10.1 no final de 2001, chamado de macOS 10 Puma. O macOS 10 Puma, ele não apresenta ali grandes diferenças e grandes melhorias e grandes ajustes ali no sistema. O macOS 10 Puma, ele é basicamente para poder corrigir ali aqueles problemas e aqueles recursos incompletos ali e algumas coisas que não funcionavam ali no macOS 10 Cheetah. Basicamente o macOS 10 Puma, ele foi lançado para consertar ali todas as pontas soltas ali deixadas pelo lançamento do macOS 10 Cheetah. Então em 2002, a Apple lança o macOS 10.2 Jaguar. O macOS 10 Jaguar, ele apresenta ali o fim definitivo do macOS 9. Ou seja, dali para frente, todos os computadores seriam macOS 10. A Apple não daria mais suporte ao macOS 9. Programas e aplicativos do macOS 9 não receberiam mais suporte. O macOS 10 era oficialmente o sistema operacional da Apple. Tanto que até na apresentação do macOS Jaguar, a Apple fez toda uma encenação ali sobre a morte do macOS 9, com direito a um funeral e tudo. Sim, Steve Jobs fez isso. O macOS Jaguar, ele apresenta grandes ali melhorias na interface gráfica, grandes melhorias em desempenho, grandes melhorias a suporte de aplicativos. Pela primeira vez, o macOS apresentava gráficos acelerados usando placa de vídeo, ou seja, a própria tela do sistema operacional era acelerada por placas de vídeo. Então isso significava um grande desempenho, um grande salto de desempenho gráfico para multimídia, fotos e vídeos ali naquela época. E também a Apple se tornaria um pouco mais independente da Microsoft ali, lançando um pacote de aplicativos chamado iWork. O iWork era um pacote de aplicativos com processador de texto, com planilhas, com apresentador de slides, para concorrer diretamente ali com o Microsoft Office, com o Word, Excel e PowerPoint. Não demorou muito para que em 2003 fosse lançado o macOS 10.3 Panther. O macOS Panther apresenta ali a primeira repaginada ali, o primeiro ajuste visual grande da interface gráfica. Agora apresentando ali um visual meio metal escovado e tal, uma coisa super refinada ali naquela época. A Apple também lançaria nessa época o seu próprio navegador, chamado de Safari. Pela primeira vez o Safari iria ali dar o ar da graça. A Apple lançaria também um recurso chamado Exposé e também o outro aplicativo chamado iChat, que é basicamente um serviço de mensagens instantâneas ali. O macOS 10.4 Tiger seria lançado em 2005, apresentando, de novo, novos recursos e novas melhorias naquele sistema operacional, como o Spotlight, a Dashboard. E também o macOS 10.4 Tiger marca o início da migração dos processadores PowerPC para os processadores Intel de 64 bits. Em 2007, a Apple lança o macOS 10.5 Leopard. O macOS Leopard, ele apresenta ali uma interface gráfica totalmente renovada, com uma nova dock. A dock é aquela barra que fica na parte de baixo, com uma nova barra de menus, novos ícones, novos botões, novas texturas, enfim, uma repaginada total ali da interface gráfica do sistema. Foi a maior mudança visual ali do macOS até o momento. Devido à transição para processadores Intel,
Ou seja, os mesmos processadores que eram usados no sistema Windows, a Apple pela primeira vez permitia a instalação do Windows em computadores Mac, num recurso chamado Boot Camp. Mas caramba, por que a Apple vai permitir instalar o Windows, o seu maior rival, nos seus próprios computadores? Por um motivo muito simples, as pessoas precisavam usar Windows por causa dos programas e aplicativos que só funcionavam em Windows. As pessoas deixavam de comprar Macs porque elas precisavam do Windows. Então, a partir daquele momento, você não precisava comprar um computador da IBM, Dell, HP para poder rodar o Windows. Você pode comprar um Mac, ter todos os benefícios do macOS e ainda poder rodar seus aplicativos Windows. Tudo isso num único computador. Então, esse foi o principal motivo do suporte Windows no Mac. Pela primeira vez também a Apple apresentaria o Time Machine. Time Machine é simplesmente um sistema de backup automático. Automaticamente, o teu computador faria backups dos teus documentos sem você precisar ficar manualmente fazendo backup de tudo aquilo. O macOS 10 Leopard também apresentaria melhorias e mudanças em quase todos os teus aplicativos. O Safari, o Mail, o calendário, o próprio Finder foi totalmente renovado e não tem praticamente nada a ver com as versões anteriores do Finder. Lembrando também que o macOS 10 Leopard, ele coincide ali com o lançamento do primeiro iPhone. Em 2009, a Apple lança ali o macOS 10.6 Snow Leopard. O Snow Leopard, ao contrário dos temas anteriores, ele não apresenta ali praticamente nenhuma grande melhoria característica ali. O objetivo do macOS Snow Leopard foi simplesmente melhorias de desempenho, melhorias de velocidade, melhorias em eficiência energética nos notebooks, em consumos de bateria e melhorias de eficiência do sistema operacional deles. E também, pela primeira vez, é anunciada a Mac App Store, ou seja, uma loja de aplicativos. Até o momento, nenhum sistema operacional para computador ou para notebooks tinha uma loja de aplicativos igual de celular. Então, pela primeira vez, a Apple anunciava uma loja de aplicativos para computadores. Com a ascensão muito grande dos iPhones e o lançamento dos iPads, que aconteceriam um ano antes do lançamento do macOS Lion. O macOS Lion foi lançado em 2011, um ano depois do lançamento do iPad. E o lançamento do iPad foi gigantesco. O produto foi um sucesso imediato e colocariam definitivamente os tablets como produtos de consumo. Porque até aquela época os tablets eram focados ali em engenheiros, arquitetos, projetistas e coisas do tipo. Então era basicamente questão de tempo até a Apple começar a pegar características do iPad e do iPhone e começar a colocar dentro ali do macOS. O macOS Lion representa ali uma grande incorporação dos recursos do iPad para dentro do macOS. Por exemplo, a característica mais marcante, o Launchpad. É um menu com todos os aplicativos instalados no computador e é claramente baseado no iPad. No ano seguinte, em 2012, foi lançado o macOS Mountain Lion. O Mountain Lion, novamente, foi uma pequena atualização de desempenho, velocidade, novos pequenos recursos ali que foram incorporados ali no Mountain Lion. O Mountain Lion também incorporaria mais recursos ainda do iOS, como o suporte ao iMessages, o aplicativo de lembretes, o suporte ao iCloud. O macOS Mountain Lion também apresentaria pela primeira vez uma central de notificações. E também, do Mountain Lion em diante, todas as atualizações do sistema operacional não mais viriam em CDs separados, ou mídias, ou pendrives. Simplesmente todas as atualizações seriam efetuadas ali diretamente na loja de aplicativos, tornando as atualizações dos macOS muito mais fáceis, muito mais rápidas. E em 2013 é lançado o macOS Mavericks. O macOS Mavericks, novamente, ele não foi focado ali em novos recursos, ele foi focado ali novamente em melhorias de estabilidade, melhorias de desempenho. Grandes melhorias foram feitas na própria loja de aplicativos e também o macOS Mavericks incorpora de novo novos aplicativos do iOS, como o Maps e o iBooks. Ou seja, o macOS Lion, o Mountain Lion e o Mavericks são praticamente uma sequência de atualizações ali que foram aprimoramentos ali basicamente do mesmo sistema. Então, poucas coisas aconteceram aí nas atualizações entre esses três sistemas. Porque a grande atualização mesmo ficaria para 2014, com o lançamento do macOS
Yosemite. O macOS Yosemite ele apresenta um redesign completo do sistema operacional, igual foi o Leopard na época. O macOS Yosemite ele incorporaria ali todo o design e todo o visual do iOS no macOS. Um design flat, um design minimalista, com novos ícones, novos botões, uma nova interface gráfica, agora se aproveitando mais de recursos transparentes e translúcidos, assim como no iOS. E aí no ano seguinte, em 2015, é lançado o macOS El Capitan. O macOS El Capitan foi basicamente uma grande atualização do macOS Yosemite. Então, poucas coisas aconteceram nessas versões do sistema operacional. Basicamente, o macOS El Capitan ele foi focado ali em melhorias de velocidade, melhorias de desempenho e correções do grande e gigantescos bugs que tinham no sistema anterior. Eu já usava Mac na época do Yosemite e realmente era muito bugado, muito bugado. Então o macOS El Capitan veio aí para justamente tentar corrigir aí grande parte desses problemas. E aí agora vocês acabam notando uma certa tendência das coisas. A Apple não mais focaria muito em inovação do teu próprio sistema operacional. As coisas começariam a ser muito mais ali, mais do mesmo. O macOS 10.12 Sierra foi lançado simplesmente com a incorporação da Siri. Em 2017, a Apple lançaria o macOS High Sierra, com, novamente, correções de erros e problemas do lançamento quase que caótico ali do Sierra. Em 2018, seria lançado o macOS Mojave. O maior recurso de lançamento do macOS Mojave foi simplesmente o modo escuro. E, novamente, a incorporação de mais aplicativos vindos do iOS, como o aplicativo de notícias. E aí chegamos à nossa última versão do macOS, que é o macOS 10.15 Catalina. Novamente, o macOS Catalina ele não apresenta nenhum recurso novo, não apresenta nenhuma melhoria na interface gráfica. O foco do macOS Catalina é simplesmente melhorias gerais de desempenho, suporte a novos hardwares e a morte do iTunes. O iTunes deixa de existir e passam a haver aplicativos separados para música, TV e podcasts. Então vemos aí uma tendência de que desde 2014, do macOS Yosemite, a Apple pouco inovou nesse período, inclusive essa sendo uma das maiores características da Apple nos anos 2010, logo depois da morte de Steve Jobs em 2011. Inclusive muita gente fala que depois da morte de Steve Jobs, a Apple simplesmente morreu no tempo, parou de inovar. E eu, como usuário Apple, desde essa época, eu tenho que concordar. Lógico, o macOS ainda preserva grandes características de desempenho, de estabilidade, tanto pelo seu foco em computadores próprios. O macOS não é um sistema feito para funcionar em todo tipo de computador. O macOS é um sistema operacional feito para rodar especificamente naquelas máquinas. Então a velocidade, o desempenho, a otimização do sistema é muito grande. Por isso que o sistema costuma ser muito rápido. E lógico, também por ser um sistema com base Unix, isso é refletido também num grande suporte, num grande desempenho ali do sistema, por ele ter essa base Unix, a mesma base do Linux. Está para ser lançado no final desse ano mais uma grande atualização do sistema operacional. Finalmente, alguma grande mudança no sistema até então, chamado de macOS Big Sur. E dessa vez não se chama mais macOS 10, se chama macOS 11. Vamos aguardar aí o lançamento do sistema, vamos testar, vamos ver aí como é que vai ficar. Dizem aí que vai ser uma grande melhoria, vamos ficar só observando. Bom, gente, essa foi a pequena, grande, longa história do macOS. Como vocês podem ver, as histórias dos sistemas operacionais, dos computadores acabam se cruzando. É a história da Apple junto com Microsoft, junto com Xerox, junto com IBM. As coisas vão se entrelaçando aí, isso que é muito legal na computação. Uma empresa influencia a outra, que influencia a outra, que influencia a outra. É assim que funciona o crescimento da tecnologia. Assim a gente encerra a nossa série sobre sistemas operacionais. Nas próximas aulas aí a gente vai ver uma grande mudança um pouco no ritmo delas. O estilo das aulas vai mudar bastante. Eu ainda estou preparando as aulas, ainda estou preparando esse material para essa grande mudança aí que vamos ter que seguir.
mas fiquem aí de olho aí que haverá mais. Então, um forte abraço para vocês e até a próxima.